Sejam bem-vindos a mais um Gcast Saúde da Gazeta do Paraná. O tema hoje é pele. Então, já vai se inscrevendo aí no canal, aciona o sininho das notificações e deixa aí tuas sugestões, teus comentários, que tema você gostaria de saber, porque hoje a gente vai fazer uma pincelada aí desse tema tão importante que é pele. Como eu já trouxe para vocês em outros momentos aí, dentro da medicina tradicional chinesa, nós diríamos que o outono é o período que a gente tem que ter maior atenção à pele, né? Não sei se aqui também a gente faz essa correlação, mas lembre-se que o período de outono aí é um período que tem que cuidar com pele, com pulmão, com as alergias. E aí também a gente entra nessa parte da tristeza, que logo logo a gente vai estar trazendo um profissional também para estar conversando sobre isso. Então agora é um momento que exige muita atenção nessa questão. E no intestino, não esquece do seu intestino. Então vamos conversar com a doutora Leandra Marques, que é dermatologista em Cascavel. Logo logo ela vai dizer para vocês aí aonde que ela está atendendo, se você precisar uma consulta ou quiser saber mais sobre o que a gente vai estar conversando aqui, ela vai estar respondendo aí na medida do possível para vocês. A gente vai estar passando a dúvida para a doutora e a doutora traz para nós aí as respostas. Tudo bem, doutora? Olá, Larissa, tudo bem? Você quer se apresentar um pouquinho para nós, doutora? Eu sei que a tua agenda é corrida, hoje foi apertadíssimo para a gente conseguir estar aqui, mas como você disse, o paciente em primeiro lugar, né? Que bom que a gente conseguiu. Então, eu sou a Leandra, eu atuo aqui em Cascavel já há 12 anos. Tenho mais ou menos esse tempo também de formação, né? Tô formada há 15 anos, sempre atuando dentro da dermatologia clínica e estética, né? Quando a estética começou a tomar um volume maior. Eu sou professora na FAG e na UniOeste, dou aula para vários anos, né, dentro dessas duas faculdades, para o segundo, para o terceiro, para o quinto e para o sexto. Então, eu pego os alunos em todas as faixas ali, né, de graduação dentro da medicina. E o meu consultório fica do lado do Hospital de Olhos, na Minas Gerais, no edifício NIC. Tô lá há 8 anos, agora dia 1º de maio, a gente comemora 8 anos de clínica. Olha só, faz tempo já então. Doutora, foi bom que você colocou e a tua área meio que envolve os dois, né? Porque a dermatologia, uma vez a gente pensava só em doença. Depois a dermatologia veio para esse lado de estética, tanto que hoje você deve ter colegas, talvez, que só trabalham com estética. Com certeza. Né? E não com a parte mais patológica, a parte de doenças. Você atua em ambas, então, tanto na doença quanto na parte estética, é isso? Exatamente. Na verdade, durante a formação da dermatologia, durante a residência de dermato, o enfoque, como geralmente são em serviços públicos, ele é na patologia, em doenças de pele. E a gente tem, sim, uma parte, né, dessa formação que é voltada para a estética. E a estética muda muito rápido, então a gente é obrigado, claro que com o resto também, mas na estética é obrigado a atualização a ser muito mais constante, muito mais frequente, porque sempre tem aparelhos novos. Mas eu sempre digo que é fundamental essa formação clínica do dermatologista, porque daí a gente vai saber todo o processo que a pele passa, inclusive para acertar mais, para garantir mais segurança e conseguir melhores resultados na estética também. Então, o dermatologista que hoje escolhe fazer sua estética, mas teve uma formação clínica importante, ele é muito mais qualificado, com certeza. E fora que se a gente for pensar acne, linfedema, que tá na moda agora, né? Própria celulite. Se a gente for pensar, elas também são patologias. Com certeza, são doenças que a gente lembra delas pelo dano estético, né, e às vezes até emocional que traz, mas sim, eles têm fundo patológico, né, tem um fundo ali de fisiologia de pele e que a gente precisa entender para poder tratar. E na hora de tratar tem que levar isso em conta também. Sim. Então, doutora, eu trouxe aqui pro pessoal que sempre nos acompanha aqui, a gente faz uma correlação sempre da nossa medicina com a medicina tradicional chinesa, né? Que é a minha formação, eu sou fisioterapeuta, mas atuo na acupuntura e tenho mestrado nessa área. E a gente sempre traz, assim, uma correlação. E quando a gente começou o outono, a gente trouxe essa questão da pele bem forte agora no outono. Na nossa medicina, você observa um aumento agora nesse período de outono de doenças de pele? Você observa alguma coisa diferente por condições climáticas? Outono é um período que uma hora é frio, uma hora é calor. Eu falo que é aquela estação tira casaco, coloca casaco, tira casaco, coloca casaco. Nós estamos ainda num período quente, mas a gente já vê que as noites já estão mais fresquinhas. De manhã cedo é fresquinho, às vezes você tem que sair com casaco. Daqui a pouco começa a esfriar, mas de dia às vezes dá um calor imenso. Como que é tudo isso para nossa pele? Você observa alguma também alteração que seja significativa em relação a essa questão climática? Existem várias doenças na dermatologia que são de manifestação sazonal, né? Então vão piorar em períodos mais quentes, períodos mais secos, períodos mais úmidos. E aí a gente tem que, né, saber abordar cada uma delas. Eu vou pegar como exemplo a dermatite atópica,
que é uma condição genética, né? Geralmente são crianças que têm essa doença, cuja pele ela é mais ressecada, ela desidrata com mais facilidade. Então, entrando num período mais seco, que é o nosso inverno, né? Agora passando pelo período do outono antes, a gente começa a ver uma piora dessas lesões. Então, eu recebo no consultório, como a gente falou de criança, né? Os pais se queixando que agora no primeiro frio que já aconteceu aqui em Cascavel, as crianças já começaram a piorar. Em contrapartida, doenças que são mais frequentes ou que têm o seu estado piorado no verão, começam a dar uma melhorada. Por isso que a gente também fala, trazendo para a parte estética, que no inverno é o melhor período para a gente começar a tratar da pele e fazer os procedimentos mais agressivos, aqueles procedimentos que removem camadas, peelings mais agressivos, lasers mais agressivos, tratamento de algumas manchas específicas, melasma, manchinha de mão. Então, é um período que contribui para isso, pela menor insolação do sol, mas também não contribui para algumas doenças específicas que têm relação com a secura, porque o nosso inverno é um período mais seco, né? Apesar de ser mais frio, tem menos chuva, então a gente acaba piorando essas lesões. Então, quem tem ictiose, quem tem dermatite atópica, quem tem rosácea, piora no frio. Quem tem, de repente, uma doença alérgica, né? Uma dermatite de contato, pode sofrer piora no frio também. E aí, a gente vai abordar cada uma do jeito, né, que ela merece. E também agora o pessoal acaba tomando uns banhos mais quentes, né? E tem outras que pioram junto. As dermatites seborreicas, né, podem piorar pela água quente do chuveiro, por esse contraste, né, como tu mesmo falaste, né, do calor e do frio que acaba acontecendo na menstruação. E que legal que você atende criança também, né? Sim. Porque às vezes é um público que não é todos os dermatologistas que acompanham, né? Exato. Doutora, eu sei que as causas aí de doenças de pele, e a gente sabe que existem particularidades dependendo da doença, como você já citou aqui, mas no geral, qual que são as causas de eu ter uma doença de pele? Eu acho que também acaba envolvendo muito a região. Aqui, especificamente na nossa região oeste do Paraná, onde a gente tem uma população predominantemente de fototipo baixo, que é aquela pessoa que tem a pele clara, os olhos claros, o cabelo claro, bronzeia muito mal e queima com muita facilidade. E nós temos uma produção agro aqui muito intensa, grande parte da nossa população está envolvida nessas atividades. Então, a gente tem altos níveis de câncer de pele. Falando de doenças assim mais perigosas, né? Que não são necessariamente consideradas crônicas, né? Mas tem um envolvimento aí de cronicidade de exposição solar. Outras coisas mais comuns. Acne, né, como tu falaste no início, é extremamente comum, não só na população adolescente, mas mulheres mais velhas, né? Período aí de transição hormonal, período de pré-menopausa, climatério, pode interferir, pode voltar a ter acne, ou ter só na vida adulta, né? E nunca ter tido como adolescente. A gente tem visto hoje algumas patologias decorrentes de emagrecimentos muito rápidos. Então, o pessoal tem feito muita cirurgia bariátrica, né? Tem tomado muito remédio para emagrecer. Esse emagrecimento rápido pode causar alteração cutânea, queda de cabelo, dermatites também, algumas manchas, até mesmo a própria acne. Esses são as queixas de patologia que eu vejo mais comumente no meu consultório. Existem aquelas outras doenças clássicas que também são muito comuns, como a psoríase, né? Às vezes a gente descobre a psoríase através de um familiar, nunca consultou, aí quando a doença piora é que vai consultar. Então, mas aí começa a ter, são doenças mais específicas, né? Essas questões genéticas, então, tem que ser levado em conta. Com certeza. Tem muita interferência na dermatologia. Assim como você falou da ambiental, que a gente comentou aqui, né? E aí as doenças também, às vezes as infecções, que a gente tá aí aberto para isso, e as autoimunes também. E aí, algumas doenças aí, elas são temporárias. Então, como você citou aí, não sei se existe uma cura ou não, aí você pode explicar para nós. Quando você falou, por exemplo, de uma dermatite atópica, eu posso dizer que ela só tem, assim, as remissões, que elas aparecem e voltam, ou eu posso curar uma dermatite atópica. Como que é essa relação? E existe alguma doença, eu acho que talvez o câncer de pele, já que você citou ele aqui, que pode ser letal, que pode ser muito grave e pode até levar à morte um paciente? Existem muitas doenças que podem ser fatais, que têm outras manifestações que não só na pele, mas que a gente pode descobrir através da pele.
Câncer de pele, existem vários tipos de câncer de pele, todos malignos, alguns mais invasivos que outros. O malvadão, que eu, né, uso essa palavra, assim, até brincando um pouco com esse diagnóstico, que não tem nada, né, de engraçado, é o melanoma, que ele é o câncer mais perigoso da medicina, não é só dentro da dermatologia. E a gente tem, sim, como manejar várias dessas doenças, né? O melanoma, por exemplo, quando a gente pega ele no início, a gente consegue operar e o paciente tem uma sobrevida gigantesca, muito boa, com qualidade, sem acometimento, né? Pior daquela doença ao longo do tempo. Especificamente da dermatite atópica, não, ela é uma doença crônica. A criança vai conviver com ela durante a vida toda, mas a maioria dos nossos pacientes atópicos tem casos leves. E eles vão ter uma melhora lá na adolescência, quando muda um pouquinho o metabolismo cutâneo e pode virar um adulto somente de pele seca, sem lesões, sem sintomas, sem coceira. Então a gente tem um prognóstico bom na dermatite atópica. Mas hoje, praticamente todas as doenças têm tratamento. Então mesmo que ela não tenha uma cura completa, a gente consegue proporcionar um tratamento adequado. E tu tinha mencionado até de doenças autoimunes. Vou falar do lúpus, que é uma doença, né, que o pessoal lembra bastante. Ele pode ter acometimento renal, pulmonar, cerebral e cutâneo. E a gente tem tratamento para todas essas vertentes da mesma doença, tentando proporcionar uma qualidade de vida para o nosso paciente. Então, tanto a dermatite como o lúpus, eu falaria que seriam doenças que não têm uma cura. Exato. Tem como você melhorar a qualidade de vida daquele paciente, ele não se incomodar tanto com aqueles sintomas. Isso. Né? E quando a gente falou aqui de acne, que até você citou, a acne a gente lembra assim da adolescência, né, que é muito comum. E aí você citou aqui algo que eu achei bem interessante, porque a acne, então, ela não é só na fase da adolescência, né? As perimenopausas, que a gente já trouxe aqui profissionais para falar, ou até a própria menopausa. Gestação, às vezes a gente observa uma alteração hormonal muito grande, e às vezes aquelas espinhas só na região de colo ou de costas, às vezes nem sempre é na face, né? Mas realmente a acne, ela tem meio que alguns ciclos também. Exato. A acne é uma doença multifatorial. Então, tem genética envolvido, tem a questão ambiental envolvida, tem interferência do meio, não só do ambiente, mas assim dos cuidados, dos skincare que o pessoal, né, acaba usando. Tem sobrecarrega, né? Pode atrapalhar, né? Às vezes não ajuda, atrapalha. Tem a relação hormonal, então por isso que pode piorar nesses momentos, numa gravidez, onde a gente tem, né, um boom hormonal diferente. No período climatério, a gente tem uma depressão hormonal. Então a gente pode ter pessoas que nunca tiveram manifestação da acne na adolescência e que vão ter depois em outros períodos. Principalmente as mulheres, porque nós somos mais sujeitas, né, a essas alterações fisiológicas hormonais. E a acne merece tratamento. Quando eu recebo os meus pacientes adolescentes no consultório, eu ouço, infelizmente ainda de alguns pais, que isso vai passar. Quando tiver 20 anos vai passar. Às vezes, de fato, passa, mas muitas vezes quando passa, ficam as cicatrizes. Então, quanto antes a gente puder tratar para evitar as cicatrizes, que é o que permanece lá na vida adulta, que é o que vai motivar essa pessoa a procurar esse tratamento estético, de repente, vale muito a pena a gente tratar cedo. E tem tratamento excelente. E esse sim, eu posso dizer que tem um tratamento praticamente curativo para melhorar as espinhas. E não é só o Rocutan, porque um tempo atrás só se falava em Rocutan. É o Rocutan. É o Rocutan. Então ele ainda continua sendo meio carro-chefe aí, mas não só usado para adolescente, então, para outras faixas etárias também. E para outras doenças também, né? Rocutan é o nome comercial, é um medicamento de referência, né? Porque foi o primeiro. O nome da molécula, né, do remédio é a isotretinoína, muito usado na acne. A gente tinha muito preconceito antigamente com a medicação, hoje a gente sabe que a gente consegue usar em quase todas as faixas etárias, com bastante cuidado, com acompanhamento médico, isso é super importante, porque tem muito efeito colateral, mas é uma medicação excelente, que na maioria dos casos consegue resolver plenamente, e a gente pode usar para outras doenças e para outras faixas etárias, sim. Aí vale a pena uma avaliação com a dermatologista para ver qual a melhor indicação. Exato. Se é ele mesmo, qual a dosagem e o acompanhamento dos efeitos colaterais, né? Com certeza. Bom, a gente falou um pouquinho também de dermatite. A dermatite, às vezes, se confunde um pouquinho com eczema, e se confunde também com algumas doenças fúngicas aí, algumas micoses, né? Vulgo aí que o pessoal, né? Qual que é a diferença deles, da dermatite por uma micose, né, ocasionada por um fungo, ou por um eczema? É tudo a mesma coisa? São coisas diferentes? Como que eu consigo identificar a diferença e aonde elas se encontram? Elas podem dar no corpo inteiro, né? Porque é caracterizado um pouco por aquele grosseirão, às vezes tem aquelas coceiras, irritações. A gente sabe que tem fases, igual você falou, resseca a pele, às vezes descama um pouquinho. A psoríase é um pouquinho até, a gente consegue, acho que até diferenciar um pouquinho mais, mas talvez até exista uma confusão aí também com a psoríase. Como que eu consigo diferenciar essas patologias de pele?
Vou trazer definições para ficar um pouquinho mais fácil. Eczema é o nome que a gente dá para lesão elementar que pode estar inclusa, pode estar presente em várias patologias. Então, eu posso ter uma psoríase se manifestando através de um eczema. Eczema, por definição, é a pele vermelha, irritada, numa área específica, e o eczema tem fases, ele pode ser agudo, parece que eu tô dando aula aqui para meus alunos, mas vamos lá, acho que vai dar para entender. Tem o eczema agudo, o eczema crônico. O eczema agudo é aquela lesão inicial, onde a gente coça, às vezes sai uma aguinha, a gente machuca a pele, então realmente ela tá aguda, ela tem pouco tempo de duração. Quando esse eczema vai ficando crônico, aquela pele de tanto estar irritada, ela vai engrossando. E daí a gente vai tendo a acentuação das linhas. Ela vai ficando grossinha, fica de cor diferente, pode criar casquinha e descamar. Então, a lesão elementar é o eczema. Então, o eczema está presente nas dermatites. Algumas micoses podem se apresentar na forma de eczema. A psoríase pode se apresentar na forma de um eczema. O lúpus, eventualmente, pode se apresentar na forma de um eczema. Outras doenças dermatológicas também podem. Então, o eczema é a descrição dermatológica daquela lesão. É como se fosse um sintoma. Exatamente. É a descrição dermatológica daquilo, é o que a gente está vendo. Aí, dermatite sempre precisa de um sobrenome. Por isso que a gente fala dermatite atópica. É um tipo de irritação na pele específico causado por um problema genético lá na hidratação da pele da criança. Dermatite de contato é um tipo de irritação específico na pele causada por um agente externo. Dermatite de contato alérgica, causada por um agente externo que causa alergia, que é outra cascata imunológica. Então, a dermatite, quando a gente define o que ela é, ela sempre leva um sobrenome. A dermatite seborreica, um terceiro exemplo, tá? Ela tem vários tipos, então. Sim. Quando a gente fala dermatite, aí eu tenho uma dermatite pro médico dermatologista, fica extremamente vago. Porque a gente pode estar falando de um livro inteiro, né? E os tratamentos são diferentes também. Os tratamentos são diferentes, exato. Certo. Tá? E a micose, por definição, então, é uma lesão de pele. Pode ser uma micose superficial, né? Porque existem as micoses profundas que podem acometer pulmão e outros órgãos. A micose superficial, ela é uma lesão de pele causada por fungo. Dentro dessas dermatites que eu dei de exemplo, nenhuma delas era causada por fungo. A micose é causada, então, por um agente externo, é uma doença infecciosa, onde a gente vai tratar com antifúngico. E ela pode se manifestar numa forma de eczema, aquelas micoses que são muito crônicas, que o paciente não tratou, que usam um remédio errado e não resolveu completamente. Ela pode evoluir com a lesão de pele na forma de eczema, assim como pode evoluir para uma lesão de pele na forma de uma fissura, de uma bolha, mais difícil, mas enfim. Né? Só para dar os exemplos. Tem na dermatite também? Pode ter no agudo. No crônico não vai ter a lesão de bolha. No crônico vai ter só essa descamação da pele, uma pele mais grossa. Mas aí uma herpes também tem essas bolhazinhas. Aí a herpes, isso. E a herpes não é nenhuma dermatite, a gente não caracteriza ela como dermatite. E a forma de manifestação dela não é um eczema. Ela tem uma manifestação bolhosa. É outra descrição dermatológica. Zoster quanto a outra, né? Exato, as duas, o simples e o zoster. Certo. E aí, assim, o tratamento ainda de micose é aquele tratamento longo, que às vezes vai 6 meses o paciente tratando, demora ainda esse tratamento, assim. Aliás, eu acho que a maioria dos tratamentos dermatológicos, hoje a gente já vê uma diferença. Uma vez eram muito caros, né? Você ia no dermatologista e já pensava assim, nossa, vou gastar com a consulta e mais um monte na farmácia. Porque eram muito caros. Hoje a gente já observa, assim, até uma gama aí de medicamentos, de manipulados e industrializados, até com preço mais acessível, né? Mas era um valor alto e, assim, era algo que às vezes você tinha que usar por bastante tempo. Não era uma coisa que você usava, às vezes, um frasco. Você usava vários frascos. Como é que tá essa questão dos tratamentos aí das doenças dermatológicas? Ainda tá prolongado? O valor realmente ele tá mais acessível hoje? Como é que tá essa questão? Vai depender, claro, muito do tipo de doença, né? Pegando o gancho da micose, no posto de saúde nós temos antifúngicos que são liberados para a população e que podem tratar lesões simples, lesões superficiais de pele. Então, eu tenho uma mancha na pele que é uma micose causada por fungo, eu posso tratar só com creme. E o tratamento pode ser de 4 semanas, não vai ser de 6 meses. Esses tratamentos mais longos, pensando em fungo, costumam ser para lesões muito disseminadas, para lesões internas, não só lesões cutâneas, né? Como eu falei, fungo pulmonar, enfim. E para lesões nas unhas, porque nas unhas tem uma particularidade, a gente precisa acompanhar o crescimento da unha, e unha demora para crescer. Então, a gente fica tratando durante todo aquele período para saber que a unha que está vindo boa está vindo sem fungo, por isso que é longo. E esses costumam ser um pouco mais caros, porque tem medicamento específico para cada tipo de fungo
e infelizmente a maioria dos melhores não estão dentro do posto de saúde. E aí, às vezes, não é só de passar, às vezes tem que tomar também. Sim, existe. Na dermatologia, a gente acaba mesclando tratamentos, dependendo da doença, dependendo da condição do nosso paciente. Não só financeira, mas condição física mesmo, né? Se tem condições de fazer uma injeção, por exemplo. Então, a gente pode usar tratamento tópico, tratamento oral, tratamento injetável. E, claro, que vai depender da abordagem que a gente precisa dar para aquela doença. Certo. E você falou aqui, dentro da estética ainda, o melasma, que são as manchas, né? E também tem subclassificações aí, né? Porque às vezes a gente pensa no melasma aí, tem pessoas que têm até as sardinhas, as pintinhas lá, que não deixa de ser, acho que um tipo de mancha. Mas aí tem aqueles melasma da gestação, aquelas melanoses solares, que daí é só no sol que ela piora. E os tratamentos também são diferenciados. Sim, com certeza. Melasma é outra doença crônica, né? Não querendo desanimar o pessoal, mas sim, quem tem melasma, e eu sou portadora de melasma, né? Convivo com o meu. Depois que a gente desenvolve a mancha, a gente precisa sempre estar, pelo menos, fazendo manutenção para aqueles poucos pacientes que conseguem uma remissão total, manterem essa remissão total. E eu brinco muito no consultório, que eu tenho umas 7 pacientes, 10 talvez, que conseguiram remissão da mancha, e eu não tô entre elas, né? Porque realmente é muito individualizado o tratamento, é difícil. E entre manchas, nós temos muitas classificações. Inclusive, voltando na conversa inicial, melanoma pode se manifestar através de uma mancha na pele. Então, precisa ter um profissional muito capacitado, um dermatologista muito treinado para diferenciar. É um melasma? É uma melanose? É um lentigo solar? É um melanoma? Ou é alguma outra coisa? Mas merece atenção. Com certeza. E aí, a sarna? E a sarna, como é que é? E aparece muito paciente com sarna ou hoje é difícil? Aparece muito, e por incrível que pareça, né? Às vezes o pessoal pensa que no consultório particular a gente não vê esse tipo de paciente e vê muito. A escabiose, né, que é o nome dermatológico da sarna, ela é uma doença extremamente transmissível. E ela pode se manifestar de uma maneira muito suave, aquela pessoa que está com a imunidade boa, né? Ela pode não fazer lesões extensas. Às vezes começa algum membro da família, depois vai passando para o outro. E aqui sim, a gente às vezes tem uma dificuldade diagnóstica pelo preconceito da doença e uma dificuldade de tratar. Porque às vezes fazemos o diagnóstico e fala, olha, pode ser escabiose. Não, doutor, imagina que eu tô com sarna. Eu não tô com sarna porque eu me higienizo, eu tenho uma boa higiene das minhas roupas, né? Minha casa não tem nem bicho em casa. A sarna do cachorro a gente não pega, depois a gente pode falar disso. É a sarna humana mesmo. Mas sim, a sarna existe hoje em dia. Já tive, foi ano passado, deixa eu tentar me recordar. Ano passado teve surto em algumas escolas, então várias crianças vieram consultar com sarna, porque pega de indivíduo para indivíduo, né? E tem tratamento, e não, essa daqui tem tratamento em cada episódio que pega, porque a gente não cria imunidade contra o parasita, então eu posso me recontaminar de novo numa outra oportunidade se eu tiver contato. Então, do cachorro não pega, porque a gente já escutou isso aí mesmo. Não, o parasita do cachorro, que faz a sarna no cachorro, ele até pode ficar como hospedeiro na nossa pele, mas durante muito pouco tempo, ele não gosta do nosso ambiente. Então, a sarna que a gente pegou de outra pessoa. Entendi. E foliculite? Aonde que entra aí a foliculite? A foliculite entra dentro das piodermites, também é uma infecção de pele, causada por bactéria nesse caso, né? Estamos falando de tudo realmente mesmo, né? Fungo, parasita, bactéria. Acontece no folículo do pelo. Então, geralmente, são em áreas que tem muita manipulação de folículo piloso. Barba, uma região comum. Né? A acne tem uma certa conexão com a foliculite. Região de posterior de nádegas, posterior de coxa. Porque é uma zona de um extremo contato, né? De calça, de roupa íntima, de senta, levanta. Então, a gente acaba fazendo ali a foliculite. Foliculite em zona de depilação é extremamente comum. E existe tratamento, sim. Virilha, né? Exato. Não é um tratamento extremamente curativo, mas são tratamentos que, quando bem feitos, a gente consegue uma melhora durante tempo muito prolongado. E para aquelas pessoas que têm indicação, a depilação definitiva funciona muito bem, porque eliminando o folículo do pelo, a gente elimina ali o ambiente onde se cria aquela foliculite. Que é aquele processo inflamatório, que fica às vezes parecendo uma acnezinha ali, que tem Exatamente. pus, às vezes, incomoda, Exato. incha, machuca, né? Então, às vezes, a depilação definitiva é uma alternativa. Pode ser. E a depilação acaba não tratando a mancha que aparece, né, da foliculite. Tem pessoas que ficam manchadas, né, depois de episódios muito repetidos. Mas ela ajuda a não ter novas lesões. E aí a mancha a gente acaba tratando, né, com outras tecnologias, de repente. A urticária seria a coceira. A urticária é uma doença autoimune.
A gente tem várias causas de urticária e 80% das vezes que a gente faz diagnóstico de urticária em alguém, a gente não descobre a causa, porque ela pode ser causada por calor, por frio, por alimento, por contato, por uma reação imunológica, por uma alergia específica. Então, é um trabalho de detetive, junto com o paciente, fazer esse rastreio lá para trás para ver o que pode ter causado. Remédios podem causar urticária. Mas existe sim tratamento, né? Mas também faz parte de doenças crônicas. Ela tem uma cronicidade, ela tem uma chance muito grande de reaparecer, mesmo naqueles casos esporádicos. Certo. E a gente tá falando aí de mancha, mas aí a gente às vezes fala um pouquinho de hanseníase e vitiligo, né? Porque o vitiligo, às vezes a gente já também declara como aquela mancha clara, esbranquiçada, que às vezes vai se prolongando e de uma manchinha vai indo, né? E a hanseníase também é um pouco caracterizada por uma mancha, de início, pelo menos, ali, né? E aí, como que a gente aí fala um pouquinho de vitiligo, de hanseníase, às vezes para quem tá escutando a gente, às vezes, saiu uma manchinha branca, eu tô na dúvida se pode ser ou não, porque também não é só essas que podem dar uma mancha branca, mas assim, essas são doenças assim, até que conhecidas, né? A gente falou já de hanseníase aqui, daquela perca de sensibilidade no local, mas ainda assim existe muita confusão aí, e isso é o que mais apavora às vezes as pessoas. Meu Deus, eu tô com vitiligo, eu tô com hanseníase. Assusta um pouco o nome ainda, porque já é meio que histórico, essas doenças aí já são bíblicas, né? Então, como é que a gente tranquiliza ou não tranquiliza quem tá nos escutando aí sobre isso? São doenças distintas, né, causadas por coisas diferentes. O vitiligo, ele é uma doença de manifestação imunológica e vai acontecer, tem faixas etárias, né, geralmente é mais em adulto, não é tão comum em criança. E aquela pessoa que bronzeia com mais facilidade, que tem um fototipo alto, quando ela chega pra gente já com uma mancha, possivelmente vitiligo, ela na maioria das vezes já chega dizendo, doutor, eu tô com vitiligo. Ela identifica, é algo muito característico, então a pessoa já vem mais ou menos sabendo do seu diagnóstico. Diferente da hanseníase, né? Quando a hanseníase se manifesta como uma mancha branca, porque ela pode se manifestar com outro tipo de mancha, aí geralmente a gente precisa de exames e de um cuidado, uma investigação diagnóstica mais detalhada. O vitiligo, ele tem um diagnóstico mais difícil na infância, porque tem crianças que nascem com manchinhas brancas e daí os pais trazem, doutora, será que é vitiligo? Às vezes, na maioria das vezes não é, mas a gente pode ter vitiligo na infância. E o vitiligo tem uma vantagem, que apenas traz dano estético. Ele não traz nenhum outro dano interno para o nosso paciente. Então, ele não vai afetar coração, pulmão, rim, nada disso. Pode, às vezes, vir associado a outra doença autoimune. A pessoa que tem vitiligo tem uma tendência maior a ter problema tireoidiano, por exemplo. Mas são coisas muito mais leves, muito mais suaves. E o aparecimento costuma ser rápido. Em uma semana, 15 dias, a pessoa já notou que a manchinha apareceu, a manchinha cresceu, ela já procurou ajuda. Na hanseníase, a gente tem um quadro muito mais crônico, muito mais difícil de tratar, porque geralmente essas pessoas que vêm não associam a hanseníase. Ela pode se manifestar de várias maneiras. A gente chama a hanseníase de grande imitadora, porque é uma doença cujas manifestações imitam outras doenças. Então, o diagnóstico realmente tem que ser feito assim, por quem tem muita experiência. E é uma doença ainda muito presente nos dias de hoje. A gente acha, não, só os antigos tinham hanseníase. Não, a gente tem muito. Nós temos centro de tratamento específico aqui em Cascavel. E a gente tem muitos pacientes diariamente sendo atendidos. E o maior problema da hanseníase são as sequelas neurológicas. O bacilo, a hanseníase é uma doença infecciosa. Então, tem um bacilo que ele gosta mais de nervos, então ele vai fazer dano na bainha que envolve o nervo e vai fazer com que essa pessoa primeiramente perca alguma sensibilidade e depois ele pode levar até mesmo à perda de movimentos, né? Então, a pessoa pode ficar com o pé caído, pode ficar com a mão em garra, e esse é o grande problema, são as consequências da doença. Essa é uma doença tratável, é uma doença que pode sim ter cura. Então, na menor suspeita de uma hanseníase, é muito interessante procurar o dermatologista, porque vai ser feita uma série de exames, né? Biópsia de pele, baciloscopia para ver se tem o bacilo nas extremidades. Às vezes a gente faz alguns outros exames de sangue. E quem já teve algum contato com hanseníase, com alguém que já teve hanseníase, mesmo que tenha sido há 5, 10 anos atrás, tem chance de ter adquirido a doença. Ela é transmissível. Ela é transmissível por via aérea. Só que para transmitir a hanseníase, a gente precisa de um contato direto e prolongado com o paciente portador. Por exemplo, eu e tu aqui no meio da entrevista, se uma de nós fosse portadora, muito dificilmente a outra se contaminaria. Mas se eu morasse na tua casa
e convivesse contigo todos os dias, eu ia pegar de ti ou tu ia pegar de mim. Então precisa ter esse contato. Então, eu tinha um vô há muito tempo que a gente conviveu na minha primeira infância na casa desse vô. Eu posso ter me contaminado? Posso. Entendi. Então já tem algumas dicas assim. E, doutora, a gente às vezes escuta aí falar de alguns tratamentos até caseiros aí, né? Nas próprias aí, é para aliviar coceira, vermelhidão, usa vinagre, né? E água termal, que eu não sei se é algo que você indica, mas a água termal ainda já tem um conceito assim mais, né? Eu acho que mais científico do que o próprio vinagre, né? E a gente indica às vezes alguns chazinhos de calêndula, capim-limão, camomila, né? Colocar ali às vezes as infusões para acalmar aquela pele. Não como substituição de tratamento, mas dentro da fitoterapia, a gente estimula, indica para o paciente estar utilizando, jamais para substituir o tratamento médico, mas para ajudar aí como complemento mesmo de um tratamento. O vinagre já é assim, é mito ou é verdade? Hoje de manhã, aqui, similaridade, eu vi um meme na internet, um vídeo ali no Instagram falando do vinagre, que ele estava muito sobrecarregado, que ele estava entrando em burnout, porque ele é utilizado para tudo, né? Desde doenças até para lavar roupa, limpar o rejunte do chão. Então, assim, o grande problema da automedicação com esses produtos naturais não é exatamente o produto, porque muitos dos nossos remédios são feitos a partir de princípios ativos desses produtos naturais, né? Foram descobertos através deles. Só que daí no remédio esse produto está refinado, esse produto está próprio para o nosso consumo. Então foram retirados daquele princípio ativo as substâncias agressivas. Então, muitas vezes, por exemplo, a babosa, né, que é super utilizado, o pessoal, né, coloca a folhinha da babosa ou coloca só o gel da babosa em cima de algumas lesões. Pode ajudar? Pode, mas existe uma chance de ser irritativo também. E daí, às vezes, essa parte irritativa vai ser maior do que a parte que acalmaria. Então, por isso que a gente, né, no consultório, eu sempre desaconselho esse tipo de prática. Acabo recomendando, de fato, os remédios. Algumas práticas eu faço, sim, com produtos mais naturais. Por exemplo, a aveia. No banho das crianças que têm a pele mais sequinha, para acalmar. A gente faz um saquinho ali, um voalzinho com aveia, coloca no banho, a aveia libera um leite, que é anti-inflamatório. E a gente consegue o alívio daquela pele. A camomila, o chá da camomila coadinho, sem as folhinhas, né, para não irritar, também é muito interessante. E acaba meio que por aí o meu arsenal de recomendações naturais. Mas tem que ter cuidado. Por isso que é muito importante saber... O vinagre pode queimar, né? Exatamente, vinagre. Sabe para que vinagre é bom? Para queimadura de mãe d'água, de água viva. De água viva. Excelente, né? O pessoal fala que é o ideal quando você vai pra praia levar um pouquinho de vinagre num frasquinho, porque se você for queimado, você já joga na hora ali. Ele vai mudar rapidamente o pH daquela queimadura e ele vai ajudar. Mas especificamente para essa queimadura é melhor que passar pasta de dente, né? Mas não tem ou água do mar, né? Não tem tanta indicação assim, né? Outras terapias, não por serem naturais, né? A gente pensa, nossa, vocês são tão a favor da indústria farmacêutica. Não é isso. É que tem a manipulação desses ativos vai deixar mais seguro o remédio, né? Então vai tirar os riscos e vai deixar ali somente os benefícios. Aquele paciente que não pode, a gente pode, como tu mesmo falaste, né? Tentar manipular, tentar ver o que ele já tem dentro da casa dele e ajudar a fazer aquela terapia de uma maneira mais natural. Mas assim, de maneira generalizada, acaba que não é recomendado. Até porque, igual você falou, né? Existe os fármacos, os medicamentos, eles são a base ali de origem mineral, vegetal. Então, às vezes tem a babosa, tem a calêndula, tem a camomila, até na própria composição. Mas ele já é especificamente testado, já tá tudo prontinho para facilitar a vida das pessoas aí, né? Doutora, e pra gente terminar um pouquinho essa parte mais patológica aí, a erisipela, aonde que ela entra aí? A erisipela é uma doença infecciosa, então ela é causada por bactérias. Geralmente são bactérias que a gente já tem na nossa superfície corporal, que convivem naturalmente conosco, fazem parte ali da nossa homeostase, mas por alguma alteração local daquela pele, geralmente na perna, que dá a erisipela, mas pode ser no braço, pode ser em qualquer lugar. Geralmente por uma alteração local, ela vai proliferar mais e ela tem que ter uma porta de entrada na pele para entrar por baixo da pele e causar essa infecção. Então pode ser uma ferida no pé, pode ser um catéter no hospital,
pode ser um machucado maior, pode ser a ferida operatória de uma cirurgia. Então, tem que rastrear, né, essa porta de entrada e tratar. E o tratamento da erisipela vai ser basicamente com antibiótico. Às vezes, se tiver supuração, pode fazer cultura para saber qual é a bactéria, mas na maioria das vezes a gente trata empírico, trata para tudo que geralmente causa. E aí vai depender das condições do paciente se esse tratamento será feito dentro do hospital ou se pode ser feito em casa, com acompanhamento. E a erisipela, a gente tem que diagnosticar e tratar meio rápido para ela não ir fazendo aquela ferida ficar aumentando. Porque senão ela pode virar uma celulite, que é uma infecção de pele mais profunda, mais perigosa. E se a gente deixa isso evoluir, a gente vai ter, então, bactéria não só no tecido cutâneo, a gente pode ter bactéria, então, invadindo corrente sanguínea, causar uma bacteremia, uma infecção generalizada. Então, é algo realmente que deve ser identificado rápido e tratado com urgência. E aí a gente fala da celulite, não aquela celulite que a gente pensa na estética Não, lá, né? essa daí não precisa ser urgente. Essa daí, inclusive, não dá pra tratar de maneira urgente, infelizmente. Tem que ter paciência, né? Essa celulite é realmente essa ferida que vai tomando uma proporção maior. Isso. E os tratamentos, doutora, para doença de pele? A gente sabe que é personalizado, assim como o diagnóstico, né? É personalizado também. Mas o tratamento, ele ainda é mais à base de medicamento para essas doenças no geral aí de pele. E que cuidados, assim, você daria de dica para ter cuidados, assim, com a pele, né? Que são cuidados, assim, às vezes básicos. Aí não sei se ainda o protetor solar é o carro-chefe também, que a gente fala tanto de protetor, mas uma hora fala que é para passar protetor, uma hora fala que não é para passar protetor, que senão você não consegue absorver vitamina D. E aí os níveis de excelência hoje dos exames já não é mais nem aqueles de referência, é de excelência, tem que ter uma quantidade muito grande de vitamina D, complexo B no organismo, enfim. E aí fica aquela confusão. Então, assim, o tratamento é mais medicamentoso dessas patologias, dessas doenças de pele. E que cuidados você recomenda, assim, para a pele básicos que todo mundo deveria fazer para evitar qualquer tipo de doença de pele, né? Seja ele patológico de doenças ou estético. Certo. Os tratamentos são muito diversos, né? Como já falei, vai depender da doença. Mas sim, a dermatologia clínica está evoluindo muito, né? Então a gente tem praticamente tratamento para tudo. E outra coisa que eu falo muito para os meus alunos é aprendam a usar imunobiológico. Hoje o futuro da medicina é com imunobiológicos, que são medicamentos que agem diretamente na causa. Então a gente tem imunobiológico para psoríase, para dermatite atópica, para o lúpus, enfim, até mesmo para melanoma, né? Se usa essa possível tecnologia. Então, a gente consegue, através de técnicas cada vez menos agressivas, com menos efeitos colaterais, proporcionar saúde para o nosso paciente. E em relação a dicas, vou falar 3 coisas para ser bem rápida e bem básica. Sim, tem que usar protetor solar, independente dessa questão da vitamina D. Para explicar bem rapidinho o porquê. A vitamina D, aliás, o protetor solar, ele de fato impede a absorção da vitamina D. Mas ele impede se ele for usado corretamente. Como que é corretamente? É ser usado todos os dias, inverno, verão, dentro de casa, chovendo, nevando, 3 vezes por dia e numa quantidade adequada. Para rosto, qual proteção lá, de 30, 60, 50, 20? Indiferente. Para ele ter aquela proteção do frasco, tem que ser usado dessa maneira. 3 vezes no dia. 3 vezes no dia, todos os dias. Então, a gente está aqui num ambiente fechado, teríamos que estar de protetor solar. O meu eu passei à 1 da tarde. Não sei se ele está valendo ainda. E ele tem que ser passado em toda a superfície corporal exposta. E tem que ser passado numa quantidade adequada. Para o rosto, por exemplo, é uma quantidade de uma colher de chá. Tem aquela regrinha dos 3 dedos, mas eu tenho a sensação que nessa regrinha vai menos protetor. Então, a regra é 1 colher de chá. Desafio para quem está nos ouvindo. Nossa, é bastante. Tentem passar 1 colher de chá no rosto, pescoço e orelhas. Vai dar vontade de comer protetor. Sobra protetor. Sim. Então, para que a gente não absorva a vitamina D, tem que ser assim. Quem que passa assim? Quase ninguém. Certo. O pessoal, quando passa bem no rosto, esquece de passar na mão, esquece de passar no colo, tá de perna de fora, esquece de passar nas pernas. Então, nesses locais onde a gente não tá com uma camada adequada, com uma quantidade adequada, ou até mesmo tá sem protetor, ali a gente vai metabolizar a vitamina D. Então, de acordo com a Sociedade Brasileira de Dermato, a gente não precisa se expor ao sol numa rotina normal para absorver vitamina D e nem deixar de usar protetor, porque a gente não usa nunca do jeito correto. Então, a gente está absorvendo vitamina D. Tô falando isso para pessoas normais que não são grupo de risco e que não precisam fazer uma reposição. Tem algum sintoma, sou grupo de risco, a conversa é diferente, tá? Mas para pessoas assim, população geral. Então, usem protetor solar. Segunda dica. Desculpa, hidratem muito a pele.
Muitas dermatites, muitos eczemas, muitas doenças irritativas podem ser evitadas somente com uma hidratação adequada. E não é só quando está doente, é uma hidratação contínua. Envelhecimento, o protetor solar e a hidratação também previnem. Então, se o foco não é tratar a doença, que seja cuidar da estética. E A gente pode hidratante usar pós-banho, assim. hidratante pós-banho todos os dias, de preferência um hidratante denso, sem cheiro. Hidratante é aquele que é melequento mesmo. É, porque às vezes só procura cheiro e às vezes não tem quase nada de propriedade. Aí ele é um desodorizante, né? Um desodorante. E a minha terceira dica é em relação às unhas, principalmente pra mulherada. Pessoal, cuidado quando forem fazer as unhas. Não sou contra, adoro uma unha em gel, né? A esmaltação em gel dura um monte, economiza tempo no salão. Mas a cutícula é a alma da nossa unha. Então, se a gente tira muita cutícula, tira aquele cantinho, que é aquele cantinho bem cavado da E unha, tem gente que gosta que afunde mesmo, né? tira o bifinho, né, aquele, ou então passa muito palitinho por baixo ali da unha e vai descolando essa unha, muitas vezes a gente não tem mais o que fazer com uma unha que está distrófica, com uma unha que já está alterada, porque esses danos alteram a matriz ungueal. E aí ela vai nascer com aquela cicatriz e a gente não tem mais o que fazer. Então, unha precisa ser cuidada sempre para que a gente tenha até a nossa velhice uma unha saudável, sem problemas, sem infecções, né, e sem outros desabores ali da unha. Essas são as minhas dicas práticas. Então, a esmaltação em gel não seria tanto o problema. O problema maior seria retirar muito a cutícula, que é a proteção ali da unha. Exato. A esmaltação em gel, em algum grau, ela até protege, porque como a pessoa vai deixar para fazer a unha de 15 em 15 dias, de 20 em 20 dias, ela não vai manipular aquela cutícula toda semana. O problema da esmaltação em gel é a broquinha. Quando remove muito esmalte, acaba removendo lâmina ungueal e a unha fica fininha Fica e pode quebrar. lixando. Aí pode quebrar, pode machucar, pode ficar Então, o frágil. ideal é que não lixe tanto também. Isso, tem que ter cuidado na remoção do esmalte e cuidado, né, com o profissional que vai escolher para fazer isso, material sempre esterilizado. E aí, a acetona também, se você ficar usando muito acetona, Ela também vai corrói. acabar agredindo, né? Então, tem que pesar tudo isso, né? O corticoide, para a gente falar aí de tratamento, que o corticoide ainda é muito utilizado nessas dermatites, em algumas doenças aí. E existe muito, assim, preconceito do corticoide, né? Eu já coloco que é um preconceito mesmo. Porque o corticoide, quando a pessoa fala, eu não fui na doutora, me deu corticoide, mas eu não quero usar corticoide. Porque o corticoide incha, porque o corticoide estria a pele quando vai usando muito tempo. E aí vem vários tipos de conceito e um preconceito em relação ao corticoide. Mas em alguns momentos é só o corticoide que pode resolver, não é, doutora? Exatamente. Eu tinha um colega médico que brincava comigo, que falava que na dermatologia a gente tem 2 livros grandes para estudar na dermatologia. Um que é o corticoide isolado e outro é o corticoide combinado, que era só isso que a gente estudava. Mas o corticoide ele é uma ferramenta excelente quando bem indicado. Então, ele tem que ser indicado geralmente por o menor tempo possível, um tempo curto, na quantidade adequada. Os corticoides de passar, os tópicos, eles têm várias potências. Então, a gente tem corticoide específico que pode ser usado no rosto. Tem corticoides que não podem, os de mais alta potência não podem ser usados em áreas especiais como rosto, dobras, região genital, porque daí eles vão ter mais risco de fazer afinamento da pele, de proporcionar estrias. O corticóide oral pode ter realmente todos esses efeitos danosos, né? De alterar a função renal, alterar a função pancreática, realmente inchar, né? Aumentar peso, porque ele inibe eixo. Mas em alguns momentos ele é necessário e tem que ser bem orientado. Então continua sendo uma grande arma, não só na dermatologia, na reumatologia a gente acaba usando bastante corticóide, em várias doenças crônicas, né? Pneumo também. Então é uma arma excelente que a gente tem. E a gente tem drogas que a gente chama de poupadoras de corticoide. Ou seja, a gente usa o corticoide para resgatar aquele paciente de uma crise possível. Vou usar a dermatite atópica de novo como exemplo. Eu vou usar ele para resgatar daquela crise, para trazer ele no estado melhor. Aquele coceiro que ela e aí fazia depois eu vou usar drogas poupadoras de corticoide. Drogas que entram nesse lugar, substituindo o corticoide sem as ações negativas do corticoide. Então a gente pode ir dosando isso tudo ao longo do tratamento. Acho que é importantíssimo que tenham receio quanto ao corticoide, mas não um medo completo, uma ojeriza assim, ao corticoide, porque ele vai precisar ser usado em alguns momentos, sim. E se o médico indicou, é porque ele sabe o que é melhor para você, né? Esperamos que sim. Doutora, pra gente finalizar, pele e emoção. Na medicina tradicional chinesa, a gente fala muito dessa questão aí da tristeza, que é uma das emoções aí que tem mais relação com pele para nós.
Então, quando o paciente ele passa por uma fase de muita tristeza, ou às vezes teve uma infância um pouco mais triste, algumas doenças de pele e respiratórias, até as próprias bronquites, enfim, elas aparecem de forma mais ativas aí pela medicina tradicional chinesa. Qual é a relação da emoção e a pele? Toda, toda. Na pele se refletem muito as emoções. A gente pode sofrer gatilhos emocionais que são desencadeadores de doenças cutâneas. Então, existem várias, nós falamos de muitas aqui que têm gatilhos emocionais. Então, a dermatite atópica, a psoríase, o vitiligo, as outras dermatites de contato também podem ter essa interferência, a dermatite seborreica. Então, tem várias doenças que podem piorar com o decorrer das emoções. E aí, não é uma emoção específica, né, que pode causar isso, como a tristeza, por exemplo, mas pode ser uma ansiedade, às vezes até uma emoção muito boa. Como eu atendo criança, eu brinco que emoções nas crianças são mais simples de identificar. Então, se a criança está muito ansiosa com uma viagem legal que ela vai fazer, ela também pode ter esse gatilho emocional desencadeando alguma condição cutânea. Então, a gente tem que estar muito atento. Eu tento trabalhar ao máximo isso nas minhas consultas com meus pacientes, para investigar em que momento que essa doença piorou, em que momento que ela apareceu, tinha alguma coisa emocional envolvida, além das orgânicas, né, que a gente investiga sempre. Então, pele e emoção estão extremamente ligadas em, vamos dizer assim, pelo menos metade da dermatologia tem envolvimento emocional. E aí é necessário tratar a parte emocional também, Com para resolver o certeza. problema. Eu sozinha não dou conta, precisa de uma equipe multidisciplinar na volta, com terapeutas, com psicólogo, com psiquiatra, né? E o paciente aceitando isso, o tratamento fica muito mais fácil para todos esses profissionais e muito melhor, mais produtivo para o próprio paciente. Você falou ali dos cremes mais neutros e tal, e eu lembrei do sabonete agora. O sabonete também, né, é algo que às vezes quem tem um quadro assim que é mais alérgico às peles aí, que essas vezes que você citou, acho que até de contato também. Às vezes esses sabonetes que são muito também cremosos, cheirosos, e até produto, acho que de limpeza, talvez que amaciante, sabão em pó que lava as roupas ali. E criança, que você falou que tem mais essas dermatites, tem que cuidar um pouquinho também essa questão, né, desses produtos, porque esses produtos também podem piorar um quadro de alergia. Podem, com certeza. O banho é um trauma cutâneo diário que é necessário. E no banho a gente pode suavizar várias práticas. Uma delas é a do sabonete. Então, quanto menos agressivo ele for, melhor. Então, a gente precisa de sabonete com pH neutro. Não é pH neutro 7, é pH neutro para a nossa pele, né? Ele geralmente é um pH um pouquinho mais ácido. E aí a gente precisa também de um sabonete que não faça muita espuma, porque espuma é uma coisa meio cultural. A gente gosta daquele. Um banho cheio de espuma parece que limpa melhor. Não necessariamente, né? A espuma é um agregado do sabonete por fins estéticos, por fins, né, de sensorial. Às vezes até tira as propriedades benéficas do sabonete, né? Exato. Então a gente não precisa da espuma. Opa, perdão. E a gente pode fazer escolhas, né, mais acertadas também do que a gente usa para lavar roupa. O amaciante nem sempre precisa ser usado. Se a gente puder tirar o amaciante da lavagem das roupas dessas pessoas mais sensíveis, ajuda muito. E escolher sabão líquido ao invés de sabão em pó, que pode ser usado na máquina, normalmente. Mas o líquido, ele fica menos na trama do tecido. Então, depois, quando a pessoa sua, por exemplo, em contato com a roupa, vai ter um contato menor com o sabão que ficou ali de resíduo e vai irritar menos. Doutora, eu não podia deixar de citar o linfedema para terminar, porque o linfedema tá na moda. Mas eu vou te chamar num outro dia aqui pra gente gravar um podcast, de repente, sobre essa temática. Porque hoje a ideia era pincelar mesmo. Tenho certeza que muita informação aí que eu fiquei sabendo agora, eu acho que vocês que estão escutando também estão sabendo. De tendo bastante feedback aí do pessoal falando: nossa, eu tô aprendendo tanto com os teus podcasts, com os profissionais que você tá levando, são profissionais bons que estão. Nossa, eu não sabia, não fazia ideia disso, comecei a ficar mais atenta com isso, imaginei que talvez meu neto tinha alguma coisa nesse sentido, meu filho. Resolvi marcar uma consulta para tirar essas dúvidas. E é esse o nosso objetivo mesmo, trazendo podcast. É informação, é prevenção, é saúde. E aí o linfedema, agora ele tá na moda, né? Porque assim, parece que todo mundo hoje tem linfedema. E aí, assim, o que seria esse tal de linfedema, né? E qual que seria o principal tratamento do linfedema? Porque aí a gente pensa um pouco em sistema linfático,
Já ouvi falar que a erisipela, às vezes, aí tem uma relação com linfedema, se ele for agravando, não sei se tem. E o tratamento, às vezes, claro, dependendo do grau do linfedema, acredito que talvez precise até uma cirurgia, não sei. Mas, assim, quais são, assim, às vezes a pessoa tem um pouquinho de linfedema, não tem aquela perna toda dobrada, mas tem gente que realmente hoje, aproxima muito as coxas ali, é linfedema, parece que não existe mais outra coisa a não ser linfedema, né? Parece que são as doenças da época, né, que vão acontecendo aí. Hoje na estética se fala muito. Então, o que que seria o linfedema e quais seriam os principais tratamentos do linfedema para a gente terminar? A condição do. Tem gente que fala que lipedema também, né? É um termo que está Uhum. sendo bem utilizado. Então, essa condição é uma condição que, por base, ela é geneticamente determinada, né? Então, tem algumas pessoas que têm mais predisposição. As mulheres têm uma predisposição muito maior por questões hormonais. E aí é como se a gente tivesse uma insuficiência vascular na drenagem da linfa. Então, a gente tem os vasos sanguíneos e tem os vasos linfáticos, né? Para quem não está familiarizado aí com a anatomia. Então, os vasos linfáticos drenam a linfa. E quando a gente tem uma deficiência nessa drenagem, também pode ter deficiência periférica, vascular periférica junto, tá? A gente vai ter um acúmulo de líquido fora desses vasos. E esse acúmulo de líquido é o que vai dar aquele aspecto de casca de laranja. Então, assim, celulite é lipedema? Não necessariamente. Mas usando essa analogia, poderia lembrar. Geralmente aparece mais nos membros inferiores, para quando não está associado a uma cirurgia, mas quem, por exemplo, fez uma cirurgia de esvaziamento axilar por um câncer de mama e teve que tirar os linfonodos daqui e teve que fazer esse esvaziamento todo. Vai ficar com essa drenagem prejudicada e pode fazer um lipedema, né, aqui na região de braço. Existem outros fatores associados para aquelas pessoas que nunca passaram por procedimento cirúrgico, que não tem nessa intervenção. A dieta, então, sobrepeso piora. A alimentação com alimentos mais inflamatórios, aquela pessoa que come alimentos hipercalóricos também Fast pode food. piorar. Exato, muito sal. Então, de novo, é outra doença multifatorial. Sedentarismo. Sedentarismo, com certeza. Que precisa de várias abordagens para ser tratada. Existem, sim, cirurgias específicas. Não é a área da dermatologia, pelo menos não é uma área que eu faça no consultório, né? Precisa de cirurgião vascular junto, é mais complexa. Exercício físico ajuda. Tem alguns exercícios físicos específicos para tratamento com maior eficácia do lipedema. A alimentação também adequada, mas é uma condição que às vezes ela não é instaurada imediatamente, né? A pessoa vai percebendo que ela vai tendo aquela condição ao longo do tempo. E se a gente olhar nos antepassados, talvez a avó tinha, a tia tinha também, então por isso que tem essa carga genética pesada. Mas é difícil de tratar, extremamente. É difícil de conseguir identificar e é difícil de tratar. Então não é qualquer médico que vai identificar que a pessoa tem aquilo e não é também qualquer médico que vai poder tratar sozinho, né? Precisa de uma equipe. E medicamento tem também. Medicamento específico, tem algumas teorias, eu não trato quase lipedema no consultório, mas tem algumas teorias que melhorando o aporte vitamínico poderia melhorar, então aumentar a dose de vitamina D também poderia melhorar, mas basicamente é mudança de hábitos de vida. Né? E aí acaba englobando também melhoria alimentar, que vai promover a ingesta dessas vitaminas melhores. E a drenagem linfática é meio elástica, entra aí? Ajudam demais. Eu acho que das medidas práticas e fáceis que poderiam ser tomadas, elas ajudam muito. Porque daí elas vão melhorar esse retorno de linfa e esse retorno venoso para o lugar certo e evitar que esse edema vá produzindo tecido, né? Que vai ficando acumulado ali mesmo. Ouvi falar até de umas escovinhas que o pessoal passa. Daí não sei se é porque pega sistema vascular, igual você falou aí, o circulatório e o linfático estão quase juntos ali, né? Mas, ou uma esfoliação mais brusca aí para dar uma ativada na circulação mesmo e acordar aí junto com a drenagem linfática aí. E às vezes o uso de meia elástica, né? E aí o uso de meia elástica tem que ver também se a pessoa fica muito tempo em pé, né? Porque às vezes fica sentada e fica comprimindo ali, às vezes é pior ainda, né? Dependendo da meia, tem que orientar se vai ser meia perna inteira, se vai ser a meia só da meia perna, né? Mas ajuda bastante. No nosso inverno aqui, que é mais rigoroso, a gente pode usar mais confortavelmente. No verão é muito chato de usar. E em relação a cuidados cutâneos, né, para quem tem essa patologia, tem que cuidar bastante porque essa pele, ela tá mais frágil, uma pele que não tá adequadamente nutrida ali, porque não chegam os nutrientes, mas eles não são drenados, os detritos não são drenados adequadamente. Então é uma pele que pode ulcerar com mais facilidade, pode machucar. Cuidar com Exato, esses tratamentos mais bruscos, assim. A drenagem linfática é leve, né?
né? E a drenagem, ela não machuca a pele, mas o que for abrir portas na pele pode proporcionar a erisipela e depois levar a uma celulite. Então, tem que ter bastante cuidado na abordagem. Então é isso, doutora. Eu trouxe aqui para você uma lembrancinha. Obrigada. Essa cesta aqui é lá da Blindagem, que é nosso parceiro. Tem bastante coisa aqui de colágeno. Acho que a maioria é colágeno, pelo que a Simone me falou aqui. Até eu sei que tem essa latinha aqui, esse colágeno drink aqui, que é muito gostoso, de abacaxi, limão e menta, bem Colágeno geladinho. nunca é demais. Esse aqui é ótimo. E aí tem o hialurônico aqui para cabelos, tem colágeno aqui, os pozinhos de colágeno com sabor. Que legal. Né? Esse aqui, o Beauty aqui, que é o Whey Protein com colágeno, né? E para você que está nos assistindo aí, se você for lá na Blindagem adquirir, tem 10% de desconto. É só você falar que assistiu o podcast de dermatologia com a doutora Leandra. Eles estão dando esses 10% de desconto lá. Então, uma oportunidade para você estar adquirindo com um precinho melhor. Você que já usa um Whey Protein, já usa a creatina, já usa o colágeno. Enfim, você que já tem esse cuidado com a pele. Se não tem ainda, comece a ter. Nunca é tarde para ter esses cuidados e é importante. Vocês viram que a saúde da pele reflete o nosso emocional, mas ela reflete também nosso estado físico no geral. Então, uma boa pele, ela reflete se a gente realmente está bem de saúde ou não. E aí já fica esse alerta, gente, não fica espremendo mesmo. Acho que a gente já escutou um monte de dermatologista falar isso para vocês, assim, é acne, fica ali espremendo. Às vezes é uma feridinha, é um furúnculo que saiu ali. É só drenar. Né? Às vezes não é só drenar, e às vezes não é só um furúnculo ou só uma acne, realmente precisa uma investigação melhor. Eu queria que a doutora Leandra terminasse hoje o nosso podcast, doutora, falando quando que eu deveria procurar uma dermatologista, então, quantas vezes eu posso me preocupar de dizer, será que isso é só um bichinho que me picou? Ou será que isso não é só um bichinho que me picou? Será que essa acne é só uma acne, ou esse furúnculo, essa foliculite, esse pelinho encravado, é só isso mesmo? Quando que eu devo me preocupar e falar assim, poxa vida, não sei se é só isso, se eu não tô comendo bola, e não era importante eu ir num dermatologista e realmente fazer uma avaliação melhor disso, porque às vezes até um câncer pode ser. Né? A pessoa leva como qualquer coisa, é encapsulado, já começa a achar 1001 desculpa para si, né? Porque eu espremi ficou voltando. Não, mas é uma acne persistente, eu não tirei tudo que tinha que tirar de dentro. Aí espreme daquele jeito, né? Com a unha às vezes suja, né? Usando a unha, enfim, né? Aí só vai piorando todo o nosso cenário. Mas quando que eu deveria procurar uma dermatologista? E aí, se você depois puder deixar o teu contato também para quem quiser agendar uma consulta com você, não sei se teu Instagram, se você tem alguma rede que o pessoal possa estar acompanhando, e aí fazer suas considerações finais. E de antemão já agradeço sua presença e já fica o convite para você vir outros dias aqui para a gente conversar de alguma doença em específico e esmiuçar mais tudo isso da dermatologia. Obrigada, com certeza virei, a gente escolhe o tema e vamos debulhar para passar a informação para frente. Em relação a quando que devem procurar, né? Então, acho que todo mundo tem um feeling, né, um insight, assim, nossa, isso aqui tá demorando demais para passar, eu já usei a pomada da vizinha, da avó, da tia, não resolveu. Nesses momentos, precisa parar de usar, né, a recomendação do TikTok e ir no dermatologista. Em relação a câncer de pele, a gente tem uma regra bem prática, e isso até pode ser usado para outras doenças. Chama-se regra do ABCD. Isso não é de conhecimento médico, isso é realmente para conhecimento da população. Então, é A de assimetria, B de bordos, C de cor, D de diâmetro e E de evolução. Então, se tem alguma mancha na pele, alguma alteração que apareceu, né, num momento que não deveria estar aparecendo, que não é fisiológico, aquele momento de crescimento, e ela tá assimétrica, ela tem um lado diferente do outro, ela tem os bordos muito recortados, como se fosse um mapa, ela tem mais de uma cor na lesão, ela é grande, ela tem mais do que 0,5 centímetro de diâmetro, ou ela tem uma evolução diferente, ela tá sempre sangrando, passa a toalha, machuca, ela não cicatriza nunca, eu já, né, como eu falei antes, usei a pomada, isso não melhorou, vai no médico dermatologista. E procurem dermatologistas que sejam, de fato, credenciados da Sociedade Brasileira de Dermatologia, que é aquele especialista que tem o título de dermatologista, porque existem médicos que fazem dermatologia e não são dermatologistas, não são especialistas. Então, isso é super importante, né, de se assegurar quando vai no médico. Não só no dermato, no psiquiatra, no pneumo, né, todo mundo tem que ter essa certificação. E, então, nesses momentos é importante porque a gente pode, e é o que o médico quer, é o nosso sonho, é sempre detectar a patologia no início, para que ela não tenha uma gravidade adicionada ali, para que a gente possa promover melhor qualidade de vida para o paciente no futuro, e também para evitar gasto, porque daqui a pouco usou tanto creme que gastou mais com o creme,
os cremes, né, que os vizinhos indicaram, do que com realmente o tratamento da dermatologista, né, ou do dermatologista, já que a gente falou de custo aqui de tratamento. Às vezes sai mais barato ir investigar e tratar corretamente, pontualmente, do que ficar buscando dicas e alternativas. E às vezes, quando a gente demora muito para buscar essas dicas e alternativas, fica, né, nessa demora para buscar a fonte ali oficial, a gente acaba inferindo em cicatrizes, manchas, que são mais difíceis de tratar. Então, na dúvida, vai no médico dermatologista, porque a pele é o nosso cartão de visitas. A pele é a nossa comunicação com o exterior. Então, é muito importante que ela esteja bem cuidada, para que a gente tenha outras qualidades, né, advindo disso. Minha rede social é doutora Leandra, dermatologista, lá no Instagram. Me sigam, podem mandar suas dúvidas lá também, vai ser um prazer responder. Eu falei no início, eu atendo no edifício NIC, fica do lado do Hospital de Olhos, na Minas Gerais. O nome da minha clínica é Clínica Parfait e o nosso telefone de contato é 45, deixa eu ver se eu lembro de cor, 99815-8182. Quem ligar lá vai falar com as nossas concierges para tirar dúvidas, né? Pode dizer que viu aqui no programa, que precisa de alguma orientação ou que precisa de uma consulta. E a minha consideração final é agradecer. Eu gosto muito de falar de dermatologia. Eu acredito que todo mundo tem que saber um pouco, porque a dermatologia ela é uma especialidade ansiosa, ela tá na cara, né? Então a gente faz a identificação, às vezes, muito antes de ir no médico, mas o médico dermatologista pode auxiliar e transformar essa jornada, né, de tratar uma doença de pele mais leve. Muito obrigada, Larissa. Então é isso, pessoal. Vocês viram aí. Depois a gente vai deixar no descritivo aí o contato da doutora, tá? Mas eu achei bem legal essa regrinha aí do ABCD. Eu não conhecia ela. Então é A de assimetria, B de bordas, C de cor, D de diâmetro de quantos centímetros, doutora? Mais de meio centímetro, é mais de 0,6, né? Mais de meio centímetro e E de Evolução. de evolução. Sangrou, coçou, ficou preta, né? Aconteceu alguma coisa diferente. Ó, esse aí vale um corte até do podcast aí, que às vezes deixa uns pedacinhos aí, porque é um alerta muito importante, gente. Então, presta atenção nessas dicas que a doutora deu. É algo assim, uma dica prática, mas você já sabe. Tá assimétrica e não tá igual os dois lados, a borda tá muito irregular, tá meio bagunçado, a cor esquisita. E o que ela falou, né? A gente tem um feeling disso, né? Um diâmetro muito grande, ou tá aumentando de tamanho, né? A evolução aí tá sangrando, começou aquela coceira persistente, persistente, parece que não tá melhorando, tá indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Então é momento de procurar um dermatologista. É isso, gente. Cuide da sua saúde e até o próximo Gcast Saúde.